Golfinhos são mais próximos de uma vaca do que dos tubarões. E se você analisar friamente a imagem de um tubarão e a imagem de um golfinho, você pode cometer o erro de colocar eles ali na mesma família, de colocar eles próximos na escala filogenética, quando na verdade não, eles são bem distantes. Isso porque tubarões são peixes cartilaginosos. Já os golfinhos, eles são cetáceos, eles são mamíferos marinhos. Então eles são mais próximos da gente do que de tubarões. Mas se você olhar aqui as imagens deles, você vai ver que existe uma similaridade. Eles têm uma morfologia muito parecida. Não é loucura você olhar ali friamente, sem nenhum conteúdo, sem nenhum conhecimento, e falar que, opa, eles são próximos. Porque eles realmente se parecem, eles têm um corpo ali hidrodinâmico, eles têm nadadeiras que são um pouquinho similares, só que eles são muito diferentes. Como eu já disse, os tubarões, eles são peixes, ou seja, eles possuem cartilagens. Eles não são peixes ósseos, né? Eles têm a cartilagem ali. Já os golfinhos, eles têm esqueleto, eles são mamíferos. A respiração deles são pulmonar, eles precisam ir para a superfície para conseguir respirar. Eles não são que nem os tubarões que conseguem respirar embaixo d'água. Não, eles precisam subir na superfície. A forma com que eles nadam também é bem diferente, né? Os golfinhos, se você reparar, eles nadam assim, ó. Os tubarões nadam assim, ó. Então, existe uma diferença grande entre tubarão e golfinho. Só que, por que eles são tão parecidos? Eles são parecidos por causa das pressões ambientais. Ambos estão sujeitos às mesmas pressões ambientais. Ambos estão no oceano, um ambiente aquático, um ambiente que exige características que eles possuem. Então ter um corpo nesse formato, assim que nem eles têm, né, um formato meio fusiforme, triangular, sei lá como que é mais fácil, torna a hidrodinâmica mais tranquila, então eles conseguem nadar com uma maior eficiência. Então é muito proveitoso. Então olha só, as pressões ambientais, no caso a pressão ambiental aqui do ambiente marinho, fez com que tubarões e cetáceos e golfinhos tenham ali uma anatomia muito parecida, tem uma morfologia muito parecida, uma morfologia similar. Isso acontece em vários aspectos, chamamos isso de convergência evolutiva, que é quando animais distintos eles acabam tendo características similares devido às pressões ambientais do meio. E aqui eu quero destacar que como as pressões ambientais elas moldam cada animal. Cada animal ele vai viver ali em um ecossistema, em um bioma, e todos os animais estão sujeitos às pressões ambientais daquele bioma. Então, se um animal ele vive lá no Polo Norte, ele vai sofrer pressões ambientais para viver naquele habitat. E como essas pressões ambientais elas se manifestam? Através da evolução, através da seleção natural. Então, imagina que tem duas espécies de tubarão. Uma espécie que tem ali um corpo mais hidrodinâmico e outra que não tem um corpo tão hidrodinâmico assim. Na seleção natural ali, onde a espécie mais bem adaptada sobrevive, essa espécie que é mais hidrodinâmica vai ter mais vantagem, vai conseguir se alimentar melhor, vai conseguir se reproduzir e assim colocar seu gene para frente. Já a outra ela vai correr risco de ser extinta porque ela vai enfrentar mais dificuldades. Então olha só como as pressões ambientais elas acabam guiando e transformando cada espécie. A especiação é uma parada muito interessante, né? Como as espécies elas acabam, entre aspas, nascendo. É muito interessante. A primeira vez que eu vi um vídeo desse, né, de especiação, a primeira vez que eu compreendi isso foi no vídeo do Pirula, onde ele explica ali uma questão básica de especiação, que é quando os animais eles têm um separamento geográfico. Então tem um caso ali das Ilhas Galápagos, né? O famoso caso das Ilhas Galápagos, que o Darwin, quando observou, ele observou que alguns pássaros eles eram os mesmos pássaros de cada ilha, né? Lá em Alcatraz, não esqueci o nome da ilha. Enfim, no arquipélago lá que ele foi, nossa, minha mente tá... O arquipélago que ele foi lá, cara, eu vou lembrar disso. Como que eu esqueci isso? De Galápagos, pô. Como que eu esqueci isso? No arquipélago de Galápagos, arquipélagos são um conjunto de várias ilhas, então cada ilha tinha alguns pássaros. E esses pássaros, o Darwin percebeu que era a mesma coisa, eram os mesmos pássaros, só que eles eram diferentes. O bico deles era diferente. Por que o bico deles era diferente? Por quê? Porque em uma ilha, um dos alimentos ali, ele era mais rígido, eles precisavam ali de uma força maior, exigia muito dos bicos, e os bicos acabavam se desgastando. Enquanto na outra ilha, não. Na outra ilha, os frutos que essas aves se alimentavam eram frutos mais moles, então não
desgastava tanto os bicos dos pássaros. Então, a partir daí, o que é que aconteceu? A evolução fez com que aqueles animais que tinham adaptações, aquelas espécies que nasciam ali com um gene, que tinham um bico mais rígidos, elas conseguiam prevalecer sobre aquelas espécies que não tinham esse bico mais rígido. Então, acabavam ali conseguindo sobreviver, conseguindo se alimentar, e se alimentando bem, elas conseguem se reproduzir, conseguem colocar seu gene para frente. Então, isso é muito interessante, a especiação ela é muito interessante. E a especiação, ela ocorre por causa de pressões ambientais. Então, eu digo que na biologia as pressões ambientais elas são a chave para tudo. Então não tem como a natureza ela funciona, ela só acontece por causa das pressões ambientais, não tem como fugir, não tem como colocar dentro de uma caixa e achar que as pressões ambientais elas não vão atuar sobre a gente, elas vão atuar. A gente consegue perceber que, por exemplo, tem aquele mito, né, que as grávidas que desejam, que têm desejo durante a gravidez, se elas não acabarem concretizando aquele desejo, os filhos podem nascer com alguma deformidade. Essa história tem um pingo de verdade, isso porque o meio, ele influencia. Então, se uma mãe ali ela está passando por muito estresse durante o processo de gestação, o filho pode apresentar ali alguns problemas, diversos problemas aqui. Eu não vou entrar em detalhe porque eu não conheço muito desse assunto, mas isso pode acontecer. Então, o meio ele influencia na expressão genética. Então isso é muito interessante. Então não tem como fugir das pressões ambientais, não tem como a gente achar que vai conseguir fugir. A gente sempre vai estar sujeito às pressões ambientais. Então eu dei o caso aí do tubarão e do golfinho, né? Mas tem vários casos, tem ali algumas cobras que parecem ali minhocas que parecem cobras, enfim. A convergência evolutiva é uma parada muito interessante, talvez uma das paradas mais interessantes da biologia, que mostra ali que aquela característica ela é muito boa, porque ela se repetiu mais de uma vez. Então, o fato de os golfinhos e os tubarões serem mais hidrodinâmicos, terem uma morfologia muito similar, é uma prova de que aquela característica ela se tornou eficiente, ela é uma boa característica porque ela se reproduziu, ela se duplicou de uma maneira muito similar, não igual, mas similar. Então, aquela característica para o ambiente aquático é muito boa, porque ela se repetiu. Se ela não se repetisse, ela não seria boa, porque uma característica que ela não é tão vantajosa assim, ela pode levar o animal à extinção. Então, também tem que deixar claro que não existe essa coisa de bem ou ruim na evolução, tá? É uma parada um pouquinho difícil de entender, porque sempre que a gente aprende evolução, a gente sempre tenta dizer que, opa, se essa característica ela se prevaleceu, então ela é muito benéfica. Quando na verdade não é bem assim isso, porque a evolução, a seleção natural, ela não tem a lógica humana. Então a gente sempre pensa em evolução com a lógica humana e para a gente entender a evolução a gente meio que tem que tirar essa lógica humana. Então não é que aquela característica ela é benéfica, talvez ela pode ser prejudicial. O importante é que o animal se reproduziu, conseguiu se reproduzir, é isso. Então acabou. Então pode ser que aquela característica ela seja muito desvantajosa, ela cause problemas imensos para aquela espécie, mas por causa daquela característica ela conseguiu reproduzir. Então, querendo ou não, aquela característica ela é benéfica, porque o grande ápice de todos os animais é reproduzir, é passar seu gene para frente. Então, se isso aconteceu, quer dizer que aquela característica ela se tornou benéfica. Então esse aqui é um dos quadros que eu quero trazer o nome. Eu vou plagiar o nome do Vini Biólogo, né, que era o canal dele, era Papo de Biólogo, agora mudou para Vini Ferreira, se eu não me engano. E agora esse novo quadro aqui vai ser Papo de Biólogo, onde vão ser vídeos não tão bem trabalhados, onde eu vou trazer aqui uma conversa, vou trazer um assunto e vou conversar e vou viajar, que nem eu viajei aqui para falar de biologia, porque eu acho que biologia é isso. E se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, porque todo santo dia tem vídeos novos, tem vídeos mais bem trabalhados, tem vídeos mais documentais, tem vídeos como esse, tem react, tem tudo, tem vídeos curtos, inclusive eu produzo vídeos curtos aqui pro YouTube, em formato de shorts, pro Instagram e pro TikTok. E todas as minhas mídias sociais levam o nome de Paulo Thanatos. Então se você quiser conhecer mais sobre o mundo natural, se você quiser conhecer mais da biologia, já me segue em todas as plataformas digitais e até a próxima. Tchau, tchau.